Se tiver alguma ideia brilhante, lembre-se de acender a lâmpada de LED ou fluorescente. Nada de lâmpadas incandescentes em cima da cabeça. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi revisado por historiador libertário, escrito e narrado por Coreia com K. A partir de agosto, nenhum americano poderá ter uma ideia brilhante. Afinal, as lâmpadas incandescentes, utilizadas em filmes e desenhos como sinônimo de momentos de eureka, estão terminantemente proibidas nos Estados Unidos. Este item, que era indispensável nas casas americanas durante os últimos 140 anos, não pode ser mais comercializado nas lojas desde o dia 1º de agosto. A mais famosa invenção de Thomas Edison foi mandada para a vala este mês, apesar de todos os esforços dos republicanos de manter ela acesa. O Departamento de Energia americano aplicará uma série de novas regulamentações de eficiência em todo o país, das quais as lâmpadas antigas são impossíveis de atender, garantindo a total proibição de sua venda no varejo. A situação lá é tão ruim, para variar, vem tentando incessantemente iniciar uma terceira guerra mundial. Ele também está censurando a sua oposição, obrigando as crianças a assistirem manifestações de pessoas seminuas nas ruas e criando uma crise nas fronteiras. Isso sem citar os polêmicos casos que seu filho drogado está envolvido. Por isso, coisas como essa da lâmpada tendem a ficar em segundo plano. Mas a tentativa de proibir as lâmpadas incandescentes não é de hoje. Há uma década atrás, os democratas tentaram acabar com a venda desses produtos, utilizando a mesma justificativa, que esses tipos de lâmpadas não são eficientes. Contudo, naquela época, os republicanos conseguiram impedir a proibição, dizendo que a oposição estava tentando limitar as escolhas dos consumidores. As lâmpadas fluorescentes compactas, conhecidas pela sigla em inglês CFL, que eram a alternativa na época, causavam vários problemas como tontura, dores de cabeça, fadiga, incapacidade de concentração e ansiedade. Além disso, quando elas quebravam, podiam causar problemas ambientais devido à liberação de mercúrio. Quando o governo Obama quis implementar o novo padrão de eficiência, os republicanos conseguiram aprovar uma lei que a impedia. Isso irritou dezenas de fabricantes de lâmpadas, que gastaram uma quantia considerável de dinheiro se preparando para a mudança, tanto com a alteração de maquinários quanto com o lobby. Contudo, dessa vez, os progressistas conseguiram o que queriam. Sem Trump na presidência, o governo Biden, o cheirador de cangotes, forçou as regras a entrarem em vigor. Ele e toda a pataquada da esquerda que estão a favor da agenda climática, na qual foca no santo graal da eficiência energética e na ideia de acabar com os combustíveis fósseis. A batalha para proibir as lâmpadas incandescentes de serem comercializadas já acabou, mas a guerra continua acontecendo. Se engana quem acha que as lâmpadas serão o único item das casas dos americanos que será extinto. Os burocratas também querem que os fogões a gás sejam trocados por fogões elétricos. O Departamento de Energia está propondo novos padrões de eficiência para poderem proibir boa parte dos fogões a gás, além de limitar a quantidade de fogões e fornos elétricos disponíveis nas prateleiras das lojas. Os defensores dessa ideia esdrúxula dizem que os consumidores iriam economizar com gás natural, além de diminuir uma fonte de gases do efeito estufa. Contudo, os críticos dizem que as novas regras feitas pelo departamento são tão absurdas que menos da metade dos fogões a gás iriam ser aceitos nos padrões propostos. Ou seja, nada mais do que uma proibição. Segundo o dito departamento governamental, será aplicada uma penalidade civil máxima para os fabricantes destes tipos de lâmpadas que violarem os padrões e distribuírem conscientemente seus produtos fora das novas regulamentações. Entretanto, o que os burocratas não entendem é que mais da metade do país ainda utiliza a lâmpada incandescente. Apenas 47% das residências nos Estados Unidos utilizam lâmpadas LED dentro de suas casas, segundo dados da Administração de Informação Energética. Esse número é apenas 4% maior do que o de 2015. Apesar de existirem isenções de certas lâmpadas especiais, não existe uma lista definitiva facilmente encontrável na internet. As lâmpadas incandescentes têm o maior nível quando comparado ao índice de reprodução de cores, significando ser idêntica à luz solar, enquanto as melhores lâmpadas LED conseguem chegar a 90% no índice. Aqui no Brasil, a venda de lâmpadas incandescentes não é permitida desde 2016. O Inmetro proibiu a venda dessas lâmpadas, impondo multas a quem descumprisse a regra, que iam de 100 a 1 milhão de reais. O motivo é o mesmo, eficiência energética. Mas o Brasil não se aguenta, precisa fazer algo ainda pior. Por isso, durante a 4ª reunião da Conferência das Partes no ano passado, o nosso governo anunciou que planeja parar de usar lâmpadas com mercúrio até o final de 2025, deixando como opção apenas as lâmpadas LED.
Não existem muitos artigos sobre o assunto, mas de acordo com uma pequena pesquisa feita pela Univesp, em 2020, quase 85% das pessoas utilizavam lâmpadas fluorescentes em casa, sendo que nenhuma utilizava incandescente, muito provavelmente devido à sua proibição. Como eles vão conseguir acabar com essas lâmpadas em apenas 2 anos? Fica aí a indagação. Realmente, por aqui, a ideia de acabar com as lâmpadas incandescentes funcionou. No entanto, gostaria de ver eles tentarem mudar a matriz energética utilizada na cozinha para apenas energia elétrica. Apesar da quantidade de famílias que usam energia elétrica para cozinhar ter aumentado de 7% para 76% em apenas 16 anos, impulsionados pela utilização do micro-ondas e air fryer, cerca de 95% das pessoas ainda utilizam o gás liquefeito de petróleo para cozinhar. Contudo, engana-se aquele que pensa que estamos tendendo para uma melhora. De 2005 a 2015, houve uma queda na quantidade de residências que usava lenha ou carvão vegetal para cozinhar. Contudo, de 2015 até 2021, a tendência inverteu-se, principalmente devido ao agravamento da situação econômica durante o período do micróbio chinês. Em 2021, mais de 1/4 das casas utilizava fogão a lenha, segundo a empresa de pesquisa energética. Tudo isso demonstra que o Estado, seja o brasileiro, seja o americano, quer legislar sobre algo que ele não deveria se meter. Aqui no Brasil, o custo da energia elétrica é tão alto que as lâmpadas fluorescentes foram amplamente utilizadas, mesmo antes da proibição das incandescentes em 2016. Engana-se quem acredita que o brasileiro está pensando no bem do planeta. Afinal, basta ver que mais de 25% das casas usam fogão a lenha. A população pobre não pode se dar ao luxo de pensar nas árvores, buraco da camada de ozônio ou nas calotas polares derretendo. Eles precisam pensar em como colocar comida na mesa. Por isso que a ideia de acabar com as lâmpadas fluorescentes até 2025 é algo impensável aqui no Brasil. Imagina se quisesse acabar com os fogões a gás, deixando apenas o fogão elétrico, assim como querem fazer nos Estados Unidos. Provavelmente, o tiro sairia pela culatra, fazendo com que o consenso dos brasileiros voltasse para o forno a lenha, que, diga-se de passagem, faz uma comida muito mais gostosa. Perdoem-me aqueles que não são caipiras. Em uma sociedade libertária, não existiriam essas proibições. É bem provável que as pessoas utilizariam em consenso a solução com maior eficiência energética caso não houvesse desvantagens para a saúde. Por isso, provavelmente aqui no Brasil, as pessoas já iriam pular para as luzes LED, já que elas seriam tão baratas quanto as demais, por não haver esses impostos escorchantes. Agora, em relação à matriz energética para fazer comida, o Brasil é bem eclético, principalmente na zona rural, onde as pessoas cozinham em fogão a gás, mas utilizam o fogão a lenha no final de semana e complementam a casa com fritadeiras a ar, micro-ondas e forninhos elétricos. Obrigar as pessoas a utilizarem apenas uma matriz energética não apenas é ineficiente, mas também uma solução burra. Se trocarmos tudo o que temos hoje para soluções elétricas, a rede não dará conta da demanda. No inverno, o sul do Brasil sofre com as secas e muitas vezes possuem problemas com a distribuição. Isso sem contar com os diversos problemas de blackouts que ocorrem em todo o país. O que o governo deveria fazer é deixar as pessoas escolherem por si mesmas. Enfim, só concordo com a imposição de utilizarmos apenas energia elétrica quando o Estado brasileiro conseguir estocar vento. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado!